Olá, tudo bem? E hoje estamos aqui para falar sobre a NGB. Eita, mas o que é a NGB? Bom, se você faz letras, é bem provável que você saiba do que se trata. Se você faz letras e não sabe, está mais do que na hora de saber, então fica comigo. E se você não faz letras, fica comigo que eu vou explicar para você também. Bom, é importante que a gente explique agora, logo no início do curso de sintaxe, o que é NGB, porque vez ou outra você vai nos ouvir dizer: bom, esta é uma crítica que se faz à NGB, esta abordagem está de acordo com a NGB, esta abordagem não é contemplada na NGB, e assim por diante. Então, vamos lá. A NGB significa Nomenclatura Gramatical Brasileira. Mas o que é Nomenclatura Gramatical Brasileira? Trata-se de uma iniciativa oficial do Estado brasileiro para tentar estabelecer uma terminologia única, padrão, para todas as gramáticas. Mas isso é uma lei, é um decreto? O que é afinal? Bom, vou historicizar um pouquinho. Em 1957 foi expedida uma portaria assinada pelo Ministério da Educação, em que estabelecia um grupo de estudiosos, uma comissão de alguns nomes de peso na época, filósofos e gramáticos renomados, que você deve estar vendo aí na tela do computador agora. Alguns deles nós vamos citar durante o curso, como por exemplo o Cunha e o Rocha Lima, que são gramáticos que a gente consulta para fazer as aulas. E qual era a função dessa comissão? Era propor uma uniformização da terminologia que as gramáticas escolares deveriam seguir. É uma tentativa de estabilização do discurso gramatical. Antes da NGB havia uma pluralidade de terminologia. Vamos pegar aqui um exemplo dado por Perini. O autor fala que ele mesmo estudou que o artigo tinha função de adjunto limitativo. Com outro professor, esse mesmo elemento era denominado adjunto adnominal. Ainda outro chamava de determinante, ou seja, antes da NGB havia uma variação da terminologia em relação a um mesmo elemento linguístico, bem como abordagens diferentes de um mesmo fenômeno linguístico. Essa comissão fez estudos e em janeiro de 1959 o presidente Juscelino Kubitschek assinou uma portaria com recomendação de adoção da NGB. Você encontra facilmente essa portaria na internet. Veja que o ato locutório expressado no artigo 1º é de recomendação. Mas como diz Perini, a NGB na prática acabou se transformando numa doutrina oficial. Ela passou a ser seguida de forma generalizada pelos gramáticos na produção dos compêndios gramaticais. Até porque eles precisavam ter inserção no mercado editorial, não é verdade? Pois se indicava na própria NGB que ela passasse a ser seguida no ensino. Podemos ver isso no artigo 2 aí na tela. Então a NGB já está na escola há 60 anos, quer por meio dessas gramáticas ou por meio dos livros didáticos, outros materiais que seguem a gramática. E se à época ela já prescindia de grande parte dos estudos anteriores à sua proposição, hoje está ainda mais distante, porque sabemos que desde meados do século passado para cá, nós avançamos muito nos estudos linguísticos. Aí você pode estar pensando, bom, mas que bom que se padronizou, né? Agora o aluno poderia estudar em uma escola com um professor uma determinada terminologia, lembrando que na época o ensino da língua portuguesa era guiado de forma bastante expressiva pelos compêndios gramaticais. Então esse aluno iria para outra escola e seguiria o mesmo autor, aliás, se não seguisse o mesmo autor, continuaria lidando com a mesma terminologia. Com outro professor, a terminologia seria a mesma. Olhando assim pelo viés pedagógico, no sentido de padronização dos conteúdos, num primeiro momento parece uma iniciativa louvável. Inclusive, muitos avaliam a NGB como um avanço no ensino do português no Brasil. Digo no Brasil porque é a nomenclatura gramatical brasileira. Portugal e outros países que têm o português como língua oficial não seguem, porque é própria do Brasil. Esses defensores da NGB citam como ponto positivo justamente o fato de ter possibilitado uma homogeneidade no ensino gramatical. Porém, se pensarmos que a escola é um lugar de iniciação científica, de pensarmos os conteúdos gramaticais pelo viés científico, os conteúdos da língua de forma geral, aí vemos despontar muitas críticas.
Bom, já à época essas críticas vieram à tona, inclusive por parte de pessoas que integraram a comissão. Cândido Jucá, por exemplo, lançou um livro intitulado 132 restrições ao anteprojeto de simplificação e unificação da nomenclatura gramatical brasileira. A insatisfação do autor apontava que haviam sido feitas muitas mudanças entre o anteprojeto inicial e o final, resultando numa versão bastante questionável. Mas que críticas são essas? Bom, isso vai ficar para a parte 2 da aula. Fique comigo para entender melhor as discussões que circundam a NGB. Até lá!